Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença de todos e daremos início à solenidade de homenagem aos valores e méritos de São Paulo, promovida pelo Instituto Prestes Maia, Sociedade Amigos da Cidade e pela Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do vereador Atílio Francisco. Compõe a mesa as seguintes autoridades e personalidades. Vereador Atílio Francisco, proponente da sessão. Professor J.B. Oliveira, presidente da Sociedade Amigos da Cidade, Instituto Prestes Maia e promotor da homenagem. Carlos Alberto Romanoli, presidente da Sociedade Veteranos de 32. Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sintracom e ex-deputado estadual. Virgílio de Carvalho, vice-presidente da FENACTUR. A mesa assim está composta. Convidamos a todos os presentes a se colocarem de pé em atitude de reverência e civismo para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Francisco Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel de Souza, sob a regência do subinspetor maestro Valdir Filho. Nós vamos entoar o hino nacional, tá bem? Lembram-se da letra? Somos brasileiros, esse é o nosso hino, é a nossa manifestação de civismo. Vamos entoar com vontade, confiando nesse Brasil tão abençoado por Deus.
saberás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos ao nobre subinspetor maestro Valdir Filho e à banda da Guarda Civil Metropolitana, mais uma vez pela execução. Muito obrigado. Uma salva de palmas à banda da Guarda Civil Metropolitana. Neste momento, nobre vereador Atílio Francisco, proponente da homenagem e presidente desta solenidade, procederá à abertura oficial da cerimônia. Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra, um prazer muito grande abrir as portas da Câmara Municipal de São Paulo para a realização desse evento muito importante que caracteriza a história que iniciou-se lá em 1934 com a Associação Amigos da Cidade, que tem na sua história colaboração de vários fundamentos importantes que foram implantados na cidade de São Paulo através do principal fundador da associação, que foi o nobre prefeito Prestes Maia. Então, baseado nessa abertura de fala, eu declaro iniciados nossos trabalhos. Que Deus abençoe a todos. Ouviremos o pronunciamento do professor J.B. Oliveira, presidente da Sociedade Amigos da Cidade, Instituto Prestes Maia, promotora do evento solene desta noite. O amigo Romagnoli, há pouco estava lembrando uma observação que sempre faço nos cursos de oratória. O orador deve falar em pé para ser visto. Deve falar alto para ser ouvido. Deve falar claro para ser entendido. E deve falar pouco para ser aplaudido. Convenhamos que esta última parte não é muito fácil. Em nome do vereador Atílio Francisco, nobre vereador Atílio Francisco, cumprimento toda essa luzida mesa de amigos queridos que nos honram nesta noite. E estendo os cumprimentos a todos que aqui se encontram nesta noite para nós importante. Noite em que vamos reconhecer o mérito e o valor. É uma solenidade de reconhecimento de valores e méritos. Num momento em que o Brasil atravessa, ao lado do mundo, uma fase de inversão de valores. Tristemente, lamentavelmente, quando contemplamos o noticiário, um noticiário comum, nós percebemos que houve uma inversão. E nós, mais vividos, lembramos-nos com muita saudade e com muita tristeza dos nossos tempos, em que os valores eram os valores verdadeiros. A começar
pelo valor maior, o reconhecimento de Deus, nosso Pai, nosso Supremo Criador, a quem devemos a vida, a quem devemos a inteligência, a quem devemos a capacidade de pensar, de falar, de sentir e, acima de tudo, de amar. João o Evangelista diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando uma sociedade tira Deus do seu conteúdo, tira Deus do seu bojo, tira Deus da sua vida, tira o amor entre as pessoas. São de Jesus as palavras registradas em Mateus, capítulo 24. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos numa época de amor frio, que equivale à ausência de amor, porque amor é calor. O outro valor que solaparam da nossa sociedade humana, da nossa sociedade brasileira, é o valor pátria. Quando tiramos da educação de uma criança o reconhecimento da pátria como a família amplificada na expressão bonita de Rui Barbosa, quando não fazemos hoje o que fazíamos no nosso tempo, de aprender com as primeiras letras, de aprender com a alfabetização, também as letras de civismo, de patriotismo. Aprendíamos que além da família de sangue, há uma família maior, também família, chamada pátria brasileira. E como amamos aqueles a que nos ligamos pelos laços consanguíneos, devemos amar também os nossos irmãos de nacionalidade, nascidos na mesma terra, bafejados pela mesma brisa do Brasil, albergados sob a mesma bandeira de ordem e progresso. Quando se tirou do currículo escolar o ensino do civismo, as pessoas não aprenderam mais a amar a pátria como uma segunda família, como uma família mais ampla. E isto justifica todos os escândalos ocorridos na corrupção dos valores monetários deste país. Se você não reconhece naquele velhinho alquebrado o seu irmão, ou tio, ou pai, ligado a você, nada impede que você lance mão do dinheiro que seria devido a ele. E às crianças, e à saúde, e às ambulâncias, e aos hospitais de sangue, tudo isso deixa de ter valor quando não aprendemos patriotismo, quando não aprendemos civismo, quando não aprendemos a ter o amor febril pelo Brasil. Esses pobres idiotas que aí estão, corruptos, ladrões, salafrários, são apenas idiotas deserdados da formação do civismo. Não tiveram isso na sua escola. Diz Salomão, Provérbios 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Solaparam a formação cívica das nossas crianças
dos hoje jovens, de alguns já adultos. E quando se perde a noção de amor à pátria, resta apenas o amor mesquinho, o amor anão, o amor que não merece esse amor, o amor a si próprio. E aí vale tudo: o roubo, o furto, o engano, a corrupção. O outro valor que tiraram, o valor da solidariedade. Jesus disse, o primeiro de todos os mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isto se chama solidariedade, fraternidade, empatia. Não se ensina mais isso na escola. E quando eu falo em escola, vem à minha mente, e a dos mais vividos, aquela imagem do mês de setembro, quando 15 dias antes, portanto, já em agosto, nas quadras das escolas, nós estávamos ensaiando para desfilar em homenagem à pátria brasileira. Um bom militar da reserva, de uma das forças armadas ou forças auxiliares, estava ali nos ensinando a marcar o passo, a acertar o passo. A noite de 6 para 7 de setembro era quase insone. Nós quase não dormíamos, esperando o momento de desfilar. Sobre a cadeira, no respaldar da cadeira, a calça passadinha pela mamãe, ou azul marinho, ou caque. A camiseta ou camisa alva com que iríamos desfilar. E o tênis. Tênis simples, não eram esses tênis que aí temos, cheios de tanta coisa, era um tênisinho simples, branco. E se não podia ser novo, e nem sempre era, recebia um trato de alfaiate. E o coração vibrando. E no dia seguinte, na avenida, na praça, na rua, diante da população, da sociedade, o desfile das crianças, marcando o início do amor febril pelo Brasil. Este valor roubaram da nossa juventude, e isto não é justo. Nós que tivemos uma boa formação cívica, patriótica, não nos conformamos que isto seja negado às nossas crianças, aos nossos filhos e netos. E o mérito que também reconhecemos. O valor individual, o valor da moral, o valor dos bons costumes, a prática de procurar fazer o melhor possível. Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós procurávamos aperfeiçoar-nos. Na escola, volto à escola, educador. Na escola, lutávamos pelo 10. O 9 não nos satisfazia. O 8 era um demérito. O 7 para os fracos. Nós queríamos 10. Hoje,
ao invés da meritocracia, a mediocridade. Médio. Se dá para passar com 5, para que esforçar-se para 6? E formamos uma geração de analfabetos funcionais, de idiotas que têm um certificado, que têm um anel de formação, mas não têm cultura, não têm conhecimento, não têm erudição, não têm formação. Aqui está um professor, um educador, que sabe da realidade disso. Aí está. Então, nesta noite, gostaríamos que esta casa, a Casa de Leis do município de São Paulo, estivesse cheia, lotada de pessoas que buscassem, como nós, valorizar o mérito, o valor, a formação. Mas aqui estamos uns poucos. Não lamento, não. Não lamento, não, porque são os poucos e bons. Gideão não precisou mais do que 300 para vencer toda uma formação militar de inimigos. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E aqui estamos bem mais de 2 ou 3. E se para Jesus 2 ou 3 era quórum suficiente, que mais nós queremos, podemos querer? Cada um de vocês leve esta mensagem, este brado, esta clarinada, para modificar o status quo da nossa, aspas, educação. De pseudo-educadores, de pseudo-professores. Façam isto. Nesta noite, 7 pessoas serão reconhecidas. Os seus nomes, seu resumo de currículo será lido. Mas eu quero pensar aqui a juventude de Sara Guimarães da Silva, uma menina de 24 anos, cientista, fisioterapeuta espacial, presidente da primeira Sociedade Brasileira de Fisioterapia Espacial, única no mundo. Mais uma vez, o Brasil à frente do mundo. E essa jovem sintetiza os nossos jovens de valor, aqueles que procuram crescer, que têm por heróis educadores, nomes de grandes figuras nacionais. E não, perdoem, eu tenho até asco de dizer, e não os idiotas do BBB, que um outro idiota chamou de os nossos heróis. Se chegamos a ter heróis como esses estúpidos que estão, o que se pode esperar? Se eles são heróis, o que diremos de um Duque de Caxias? O que diremos de um Tiradentes? E na outra, passamos por vários nomes, e no outro extremo, uma pessoa vivida, com dedicação ao serviço clerical e ao serviço político. O nosso vereador, bispo Atílio Francisco, vice-presidente desta casa, homem que, por 6 legislaturas, tem estado aqui, trazendo a presença do sal, o sal que dá sabor, o sal que também preserva, sal da terra e luz do mundo, é o que nós somos. E um outro querido amigo também com uma experiência extraordinária. Foi deputado estadual em 2 legislaturas,
é presidente de um sindicato de trabalhadores, mas um sindicato que realmente orienta os trabalhadores no sentido de que trabalhem harmonicamente, que respeitem a harmonia entre o capital e o trabalho. Um defensor das verdadeiras causas do trabalhismo. Entre esses dois extremos, queridos amigos como André Felipe Reis, estaria conosco José Augusto Viana Neto, presidente do CRES São Paulo, mas está acometido de Covid. Antônio de Souza Ramalho, a que fiz referência, Atílio Francisco, William Bezerra, Sara, a quem fiz referência, Sara Guimarães da Silva, Tiago Dias da Silva, Rafael Aparecido de Souza. As nossas homenagens, porque todos eles defendem valores e mérito. Que Deus os abençoe. Senhoras e senhores, nobres autoridades, dando início à solenidade condecorativa, solicitamos ao presidente da Associação da Sociedade Amigos da Cidade, Instituto Prestes Maia, professor J.B. Oliveira, e o nobre vereador Atílio Francisco, que se postem à frente da mesa presidencial, formando assim a soberana comissão condecorativa do sodalício. Em cumprimento às palavras do professor J.B. Oliveira, procederemos à outorga de honrarias e autoridades e personalidades a quem a Sociedade Amigos da Cidade, Instituto Prestes Maia, deseja demonstrar seu reconhecimento. Medalha da Ordem do Mérito Cruz do AMB. Prosseguimos a cerimônia de homenagens desta noite com o ato de outorga da Medalha da Ordem do Mérito Cruz do AMB, oficializada pelos decretos 52.890, de 1º de março de 1972, e 60.275, de 21 de março de 2014, do Governo do Estado de São Paulo. Com satisfação, convidamos o senhor Tiago Dias da Silva, graduado em Direito, tem pós-graduação em Direito Contratual pela Escola Paulista de Direito, especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Paulista da Magistratura, possui diversos outros cursos e ex-prefeito de Campo Limpo, do município de São Paulo. Quero fazer uma observação. Esse diploma, conferido pela nossa Sociedade Amigos da Cidade, pelo Instituto Prestes Maia, é um certificado, é um diploma oficializado pelo governo do Estado de São Paulo. Está diverso o selo do Palácio do Governo, exatamente do Departamento de Honraria, do Conselho de Honraria de Mérito do Estado de São Paulo.
Medalha da Ordem do Mérito Cruz do AMB. Na sequência, temos a satisfação de chamar o senhor Rafael Aparecido de Souza, gestor público, formado em História e Pedagogia, tem MBA em Administração Hospitalar, é bacharelando em Direito e mestrando em Ciências. Desenvolveu atividade nas áreas de Cultura e Educação nos municípios de Mairiporã, Francisco Morato e Carapicuíba. Na atualidade, atua na direção técnica do CAF, Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura, junto à Diretoria de Ensino da região de Caieiras, abrangendo 5 municípios. Recebendo, portanto, a Medalha da Ordem do Mérito Cruz do AMB. Comenda da Ordem do Mérito Cruz do AMB. Passaremos agora à outorga da honraria no grau heráldico nobiliárquico da Medalha da Ordem do Mérito Cruz do AMB, conforme preceituado no Decreto 60.275 do Governo do Estado de São Paulo. Para ser agraciado, chamamos o senhor William Bezerra, contando com mais de 17 anos de experiência em processos de consultoria e fusões e aquisições, controles internos, auditoria independente e BPO, membro de um dos principais polos de inovação de São Paulo e atuante junto ao ecossistema de startups, fundador da Diligia, empresa especializada em due diligence, startups, Ventures Capital e Fundos Seed, mentor na Plug and Play Brasil. Com especial satisfação, convidamos à frente da Comissão Condecorativa a senhora Sara Guimarães da Silva, senhorita Sara Guimarães da Silva, graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário das Américas e pós-graduanda em Astronomia, com capacitação pelo Programa Globe de Agência Espacial Brasileira na área de Geociências. Possui capacitação profissional em Anatomy of the Chest, Abdomen and Pelvis pela Yale University. É pesquisadora em microgravidade aplicada à fisioterapia espacial, desenvolvimento de tecnologia e reabilitação em fisioterapia. Atua nas linhas atuais de pesquisa em espasticidade muscular, em ambiente de microgravidade e áreas conexas.
É presidente da ABFE, Associação Brasileira de Fisioterapia Espacial. Grão colar da Ordem do Mérito Cruz do AMB. Sequenciando a solenidade da noite, procederemos à outorga das insígnias superiores do grão colar da Ordem do Mérito Cruz do AMB, com decoração reconhecida e oficializada pelo Governo do Estado de São Paulo. Temos a satisfação de chamar à frente desta mesa presidencial o senhor André Felipe Reis. Graduado em Direito e pós-graduando em Direito Constitucional pela USP, Universidade de São Paulo, pós-graduando em Direito Societário pela FGV São Paulo e mestrando em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, é auditor tributário e professor de Direito Tributário e Direito Constitucional. Na sequência, convidamos o senhor Antônio de Souza Ramalho. Presidente do Sintracom SP, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, um dos maiores da América Latina, é ainda vice-presidente da Força Sindical e diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção. Foi deputado estadual por São Paulo em 2 legislaturas e, nesse período, apresentou propositura de 214 emendas. Exerceu a função até março de 2019. Desenvolve grande atividade também nas áreas social e beneficente. Neste momento, temos a honra de chamar à frente desta comissão condecorativa o senhor Atílio Francisco da Silva. Atual segundo vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo
está no exercício do seu 6º mandato nesta Casa de Leis, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, é relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento da Cidade, autor de vários projetos para o meio ambiente, educação, cultura, saúde, mobilidade, assistência social e esporte. Entre os projetos por ele apresentados constam liberação de rodízio aos profissionais de saúde domiciliar, tarifa zero, transporte gratuito para estudantes, programa teleorientação nas escolas, prática esportiva aos idosos, entre outros. Tem formação como projetista profissional e teologia. É bispo evangélico, licenciado em função do mandato de vereador e autor do livro Respeito e Experiência. Neste momento, desfaz-se a soberana comissão condecorativa e seus membros retornam a seus respectivos lugares na mesa presidencial. Pronunciamento. Professor J.B. Oliveira vai passar a palavra, vai oferecer a palavra a um dos homenageados que proferirá a fala de agradecimento em nome de todos os demais. Presidente Antônio de Souza Ramalho. Com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo vereador, bispo, dos 6 mandatos aqui, vereador Atílio. Cumprimentar o JB de Oliveira, um dos maiores oradores de todo o planeta. Em seu nome, cumprimentar todos os membros da mesa, até por adiantar da hora. Cumprimentar a todos os homenageados dessa noite, que já foram nomeados, e dizer da alegria de estar aqui sendo convidado para fazer parte de uma instituição tão importante e presidida por esse grande exemplo a ser seguido, que é o JB de Oliveira. Jurista, professor, orador, mas, acima de tudo, formado e doutorado na Universidade da Vida. Isso nos dá realmente um segmento para que nós possamos ensinar os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, que ainda existem joias para ser seguidas, e ele disse tudo em poucas palavras. Está certo o JB de Oliveira, por ser velho, talvez a gente tenha um pouco de experiência a mais, mas aos 73 anos de idade, vivi todo esse relato que o grande presidente mencionou aqui. Quero aqui parabenizá-lo pela iniciativa. Parabenizá-los a todos que acompanham esta fundação da cidade de São Paulo. E parabenizá-los a todos que nos vieram aqui homenageá-los. O prestígio é seu, JB de Oliveira. Grande abraço a todos, uma grande boa noite e muito obrigado pelo convite. Ele levou a sério a sua instrução, hein, professor?
Após encerrada a sessão, os homenageados se dirigam à frente da mesa principal para uma foto oficial. Tá? Convidamos o presidente da Sociedade Amigos da Cidade, Instituto Prestes Maia, professor J.B. Oliveira, para considerações finais. Primeira consideração. Não doeu. Foi rápida. Para mostrar que, para reconhecer méritos e valores, não precisamos de muito tempo. E esses que aqui foram homenageados representam os que aí estão, que têm também seus méritos, seus valores, sua batalha. O simples fato de estarem aqui nesta noite mostra a sua preocupação com os valores, com o mérito. É destas pessoas que o Brasil precisa. Encerro agradecendo a todos, dizendo que gostaria de falar do nome de cada um dos que aqui estão, e que em sua grande maioria são amigos queridos. Mas recebam democraticamente o meu muito obrigado. O agradecimento do fundo do coração, porque não haveria como homenagear essas pessoas sem a presença de vocês, sem o calor do aplauso de vocês, sem o sorriso de vocês. Vejo aqui, com muita satisfação, a presença feminina. Houve tempo em que eram só homens. Uma sessão como esta só tinha marmanjo. Hoje nós percebemos a graça da mulher, o sorriso, a sensibilidade, o aplauso, que é um aplauso diferente, porque ele vem da alma para a palma. E a participação ativa da mulher, que é responsável pela educação dos filhos. Salomão diz, Provérbios 14, toda mulher sábia edifica o seu lar. Graças a Deus pela mulher em nossa vida, por sua ajuda, por sua orientação, por sua sensibilidade. Eu gosto sempre de falar dessa sensibilidade, porque é alguma coisa tão sibilina que às vezes não percebemos. O homem, ao entrar em um ambiente escuro, ele diz, acenda a luz, no máximo, por favor. É uma ordem. Se não for cumprida, temos aí um conflito. A mulher, com a sua sensibilidade, diz apenas, está escuro aqui, não? Não é ordem, não é nem pedido, é simplesmente uma leve insinuação. E aí, se não for feito aquilo que ela insinuou, não houve desrespeito, nem disciplina, nem nada. Essa beleza, esta sutileza que Deus percebeu, era necessário ao homem. Ao longo da criação do mundo, a cada instante da criação, um estribilho se repete. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ele foi o primeiro em controle de qualidade. E viu Deus que era bom. Até que no capítulo 2, apenas no capítulo 2, versículo 18, ele diz, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea, que tenha a sua mesma estatura moral, espiritual, emocional. E criou a mulher. E se ele criou para ajudar o homem, ela há de ser melhor do que ele. Porque se fosse alguém igual, já não faria muita diferença. Inferior, nem pensar. Então era alguém melhor. Por isso, no poema O Homem e a Mulher,
está escrito: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos ideais. O homem é a águia que voa, a mulher, o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. Por isso, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Tivemos a presença do céu conosco, com a participação das senhoras e senhoritas. Muito obrigado. E aos senhores que nos honraram, o nosso agradecimento. Que essa noite marque para nós um compromisso pessoal com a reeducação da nossa infância e juventude. Com o propósito de reincluir o civismo, o patriotismo, o amor ao Brasil nas nossas crianças. Termino lembrando as palavras do nosso patrono da cidade, desta casa e do estado de São Paulo. São Paulo. Ele diz: a quem honra, honra. Nesta noite, nós prestamos honra justa a quem merece, pela sua atitude, pela sua vida, pelo seu trabalho. Que Deus os acompanhe no seu retorno ao lar e lhes dê a continuidade de suas bênçãos. Muito obrigado. Nobre vereador. Antes Pois não. da palavra final do vereador, temos um convite a ser formulado pelo presidente da Sociedade de Veteranos de 32, de que eu faço parte. Uma honra para a Sociedade de Veteranos de 32 tê-lo como irmão de causa tão nobre. Senhores, eu pedi a palavra, desculpe, Atílio Francisco, nobre vereador, nosso eterno deputado estadual Ramalho da Construção, doutor J.B. Oliveira, a quem rendo minhas homenagens. Eu estou presidente da Sociedade de Veteranos de 32 e aqui temos diversos irmãos que congregam desse ideal. Completamos esse ano 90 anos da Revolução Constitucionalista de 32. Eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de convidá-los para participar do evento cívico-militar que ocorrerá no dia 9 de julho, às 10 horas da manhã, de frente ao obelisco do Ibirapuera, nosso querido mausoléu ao soldado constitucionalista de 32. Ainda não temos o aval de 100% que haverá o desfile pelo nosso governador, a polícia está mobilizada para que ele aconteça, mas, de toda forma, haverá um evento, será grandioso, e convido a todos os senhores a participarem e demonstrarem esse civismo, este patriotismo, esse amor a São Paulo e ao Brasil. Dizia um sujeito que nós éramos, que foi governador desse estado, que nós éramos brasileiros de São Paulo. Me permita uma correção. Somos paulistas e brasileiros com muito orgulho. Então, prestigiem o nosso estado, a nossa cidade e, sem dúvida alguma, meu digníssimo J.B. Oliveira, a quem me inspiro em muitas ocasiões, o nosso país. Nosso país merece de gente proba, de gente digna, lutando pelo amor à pátria e pelo civismo. Muito obrigado, J.B. Oliveira. Boa noite a todos. Nobre vereador, com a palavra, vereador Atílio Francisco, para proceder ao encerramento da sessão. Graças a Deus, pudemos desfrutar aqui de um evento de homenagem bastante criterioso e valoroso, no qual eu agradeço de todo o coração ao Instituto Prestes Maia e à Sociedade de Amigos da Cidade por reconhecer os valores dos homenageados aqui nesta noite, no qual eu me julgo
o menor dos menores. Não apoiado. Quando você vê assim, tu fala assim, ele falou que é o menor dos menores, mas tem fundamento, porque o Senhor Jesus ensinou que aquele, né, que quiser ser maior, será o menor. E aquele que for o menor, será o maior. Então, ele ensina a gente a ter interesse em ser melhor, dar o melhor e fazer o melhor. Então, muito obrigado, JB, e a todos os companheiros aqui de mesa, por essa oportunidade, que eu tenho certeza que vai aumentar cada vez mais a responsabilidade de todos nós que fomos homenageados. Parabéns a vocês, parabéns a todos, obrigado pela presença de todos, homens e mulheres. E só para encerrar, o senhor estava falando lá na tribuna a respeito do patriotismo. O que representa para muitos jovens de hoje, ou será que eles têm conhecimento do simbolismo das cores da bandeira do Brasil? Fica aqui a pergunta. Porque hoje nas escolas se ensina uma série de coisas, ideologias disso, ideologias daquilo, e não se ensina o patriotismo, que desde criança, eu me lembro que meus irmãos, meu pai, se reunia para assistir o jogo da Copa do Mundo, a gente vibrava com a seleção brasileira, não só por causa do futebol, mas por causa da representatividade que o futebol mostrava para o mundo do que era verdadeiramente o Brasil. E hoje o Brasil cresceu, desenvolveu e mostra para o mundo o grande país que ele é. E a bandeira é a representação clara e real daquilo que é o Brasil. A reserva das nossas florestas, o verde, o amarelo simbolizando as riquezas que nós temos em todos os sentidos, não só o ouro, mas os minérios e outros incrementos que são de fundamental importância para o mundo, o nióbio. Nós somos a maior reserva de nióbio do mundo. Basicamente, 98%, só o Canadá, que tem uma reservazinha de 2% de nióbio. O azul, que simboliza esse céu magnífico, maravilhoso, que a gente contempla com as estrelas, e o branco, que é uma faixa pequena, que representa a paz, mas dentro dessa paz, para ser vivida e praticada, está ordem e progresso. Então, nós que somos da vanguarda do tempo em que os ensinamentos nas escolas fundamentais mostrava para a gente o que é ser brasileiro, o que é ser patriota, temos esse conhecimento que nunca mais esqueci. Eu sempre falo nas oportunidades que tenho de lembrar o nome das minhas professoras do primário, porque na minha época era o primário. A dona Maria Inês, né, que me ensinou a ler e escrever, a dona Lúcia, no 2º ano, que me ensinou a fazer aritmética, a dona Mildred, olha só, nome, no 3º ano, que me ensinou bastante literatura, e a dona Wanda, no 4º ano, que me mostrou a visão da importância de ser alfabetizado e educado na escola pública daquela época. Então, eu não esqueço essas figuras, não vou esquecer nunca, porque tudo que elas me ensinaram serviu de base para que eu pudesse me tornar o cidadão e o amante dessa pátria grandiosa, maravilhosa, chamada Brasil. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Está encerrado o nosso evento. Boa noite.